Temos a nossa última aula, né, a 27ª aula da nossa unidade 2 do nosso curso de gestão de pessoas. Então, nas aulas anteriores, a gente falou dos 4 primeiros subsistemas, né, o subsistema de provisão, subsistema de aplicação, de manutenção, de desenvolvimento. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema de monitoração ou monitoramento de recursos humanos, sistemas de informação, de RH, e a parte de ética e responsabilidade social a gente vai falar na próxima unidade, na unidade 3. Então falaremos um pouco, né, desse sistema de monitoramento, né, monitoração. É importante que a organização ela tenha sistemas de informação, então que ela tenha uma ficha, né, de cadastro do funcionário, que ela acompanhe ali o seu dia a dia, né? Talvez possa até ser informatizado, como tem sido hoje em dia, mas ela tem que ter um sistema de acompanhamento dos funcionários. Imagina uma empresa com 1000 funcionários, talvez ela não tenha condição, né? O gerente não tenha condições de saber de forma imediata o nome de todo mundo, mas ele tem que ter uma forma de controle, né? Tem que saber o que cada pessoa faz, o que ela precisa de treinamento, por exemplo. Então, algumas dicas para melhorar a gestão de pessoas: contrate pessoas diferentes, né? Então as pessoas têm que ser diferentes, elas têm que ter visões diferentes para contribuir. Se comunique de forma clara sempre, então utilizar os mecanismos para se comunicar. Acima de tudo, busque facilitar os processos, né? A gente não tem que dificultar as coisas, a gente tem que tentar facilitar o mais que a gente puder, né? Reconheça os trabalhos bem feitos, então não deixe de elogiar, não deixe de mostrar quando algo estiver positivo, né? Isso é importante, não é só apontar os erros, né? Mas também divulgar, né? Mostrar o que é bem feito. Construa relacionamentos com a sua equipe, então relacionamentos saudáveis, né? E proporcione um ambiente agradável. Então essas são algumas dicas para melhorar a gestão de pessoas, e aí a gente tem que ver se todas essas dicas, se forem implementadas, se elas darão ou não resultado. Como que a gente descobre isso? Por meio de um sistema de monitoramento, né? Um controle. Então, tem que haver um sistema de monitoração de RH para permitir que as diversas unidades e componentes da organização possam assumir adequadamente sua responsabilidade de linha em relação ao seu pessoal. Como fazer esse sistema de monitoração? Olha, com as empresas crescendo e tendo cada vez maior número de funcionários, tu precisa de ter um sistema de informações robusto, né? Esse sistema pode ser informatizado, como a gente vê hoje em dia, né, com frequência. Então, para aquela informação, tais funcionários fizeram o treinamento, outros não fizeram. Então, eu tenho aqui um controle. Esses fizeram nesse mês, aqueles outros não fizeram, mas está agendado para eles fazerem no mês que vem. Por exemplo, tu tem que ter informação, tu precisa controlar essa informação para saber o que está acontecendo com cada um dos seus empregados, ok? Então o controle visa assegurar que as diferentes unidades da organização estejam trabalhando conforme o que foi previsto. E esse controle, pessoal, nada mais é do que aquilo que a gente já viu em aulas anteriores. Se a gente pegar do inglês, a gente vai ter o input, o process e o output, com o feedback. O feedback é esse retorno, que é acompanhar o que houve na saída, deu resultado? Em português seria entrada, processamento, saída e a retroalimentação. Então os empregados eles fizeram um determinado curso. Então entraram para fazer o curso, fizeram o curso e saíram com esse conhecimento sobre esse curso. Isso está sendo aplicado na empresa? Está sendo aplicado em quais momentos? Está sendo importante? Então, se as unidades não estão trabalhando em harmonia e no mesmo ritmo, a organização deixa de funcionar de forma eficiente.
Então, periodicamente, como se a gente estivesse lubrificando, né, essas engrenagens, a gente tem que ter um controle. Está tudo trabalhando de forma correta? Então, o controle visa assegurar se tudo ocorre conforme o planejado e conforme o que foi, conforme o planejamento adotado e os objetivos que foram pré-estabelecidos, apontando as falhas, né, o controle vai fazer isso, e os erros para consertá-los e evitar que eles ocorram novamente. Então, o controle, essa figura eu achei muito interessante, é como se realmente a gente estivesse lubrificando essas engrenagens. A gente estivesse vendo aonde que está emperrando o processo. Aí a gente tem que localizar para tentar fazer essa melhoria. Então, o controle é aplicado a coisas, a pessoas, a atos, né? Os sistemas de controle são projetados para fazer com que um processo, um mecanismo se adapte ao comportamento que foi pré-determinado. Então, o controle, a gente pode lembrar, né, do Sherlock Holmes, né? Então, é como se a gente estivesse procurando pistas para encontrar onde tem os problemas. Pessoal, o controle é muito utilizado em sistemas de auditoria, né? E aí eu não estou falando só auditoria externa, aquela que vem avaliar a empresa para dar um certificado, né? Tipo os sistemas de certificação florestal, FSC, ou Serflora, ou PFC. Quem tiver interesse aí, a gente tem um curso gratuito e completo nesse canal no YouTube. Ou se fosse uma auditoria de sistema de gestão ambiental, famoso SGA, né, tipo a ISO 14001, que se vocês também tiverem interesse, a gente tem um curso gratuito e completo também nesse canal, tá? É só olhar na página inicial do canal. Os sistemas de auditoria são sistemas de controle, né? Eles vão verificar se a organização está atendendo aquelas normas que foram pré-determinadas pelo sistema de certificação. Além disso, essas são as chamadas auditorias externas, né, de um organismo que vem de fora e que vai avaliar os processos e ações da organização. Mas a gente pode ter também as chamadas auditorias internas, que são as pessoas ali dentro da empresa, né, equipes de trabalho que são formadas para verificar esse passo a passo aqui, para ver se o processo está sendo feito corretamente, né? Imagina uma empresa que ela tem aí 10 filiais. Então ela tem a matriz, onde estão os donos, os proprietários, e ela tem as filiais com os seus gerentes, né? Ela precisa, e isso não é desconfiar de ninguém, ela precisa que de vez em quando algum funcionário de confiança, por exemplo, da matriz, vá de supetão, né, vá de surpresa numa dessas filiais e ele chegue lá com uma equipe, né, com mais 2 pessoas, por exemplo, e fale assim: olha, eu vim fazer uma auditoria do fechamento de caixa teu. Então ele vai conferir se as notinhas estão certas, se tem o dinheiro lá que no caixa conforme especificado. Aí um outro vai fazer um controle de estoque, né, por amostragem, e aí vai verificar se está de acordo com o que tem no sistema informatizado. O outro vai checar a parte na frente lá, né, se está tudo certo, se está faltando alguma mercadoria, alguma coisa assim. Então o controle pode parecer uma ideia de polícia, né? Alguém está fiscalizando, mas é direito da organização fazer esse controle, essa auditoria interna, né? E aí ela pode, por exemplo, a cada semana escolher uma filial diferente, e isso fará com que as pessoas tenham mais cuidado, né? Isso fará com que eventuais oportunistas, né, para burlar o sistema ou até para cometer algum delito, pensem 2 vezes, porque eles vão pensar o seguinte: olha, eu tenho que tomar cuidado porque eles estão fazendo esse controle, essa auditoria. Então isso, digamos assim, também vai afastar esses tipos de pensamentos. Então o sistema de controle é super importante e isso também vale para as pessoas. Olha, aquela pessoa que começou a trabalhar há uma semana naquele setor, como ela está indo? O gerente pergunta isso.
pergunta um outro colega de trabalho, e aí, como é que é fulano de tal? Tem aprendido direito do trabalho? Está correspondendo? Tem alguma dificuldade? Ah, tem alguma dificuldade nisso, nisso, nisso. Então talvez a gente tenha que reforçar esse treinamento, né? Então o controle é vital. Pegando o livro lá, né, do Kevin Nato, processo de controle, então estabelecer padrões, né, monitorar o desempenho, estabelecer padrões, por exemplo, a pessoa vai trabalhar num novo serviço, então ela vai ser treinada de acordo com os padrões. Tu vai monitorar o desempenho, ela está fazendo certo ou não. Comparar o desempenho com os padrões desejados. Olha, algumas coisas não estão igual ela deveria fazer. E aí tu vai praticar a ação corretiva, que pode ser um novo treinamento, tá? Padrões de controle, então padrões de quantidade, né, número de empregados, volume de produção e vendas, índice de acidente, índice de rotatividade, tá? Padrões de quantidade. O turnover, né, que a gente falou no início do nosso curso. Padrões de qualidade, qualidade de produtos, qualidade de serviços, assistência técnica, manutenção de equipamentos. Padrões de tempo, tempo padrão, tempo médio de casa, horas trabalhadas, ciclo de produção. E padrões de custo, custo de cada ordem de serviço, custo médio de seleção, custo médio de treinamento e custo de salário indireto. Ok? Então são algumas informações que a gente pode trabalhar, né, nesse controle. Lembrar que o controle tem a ver então com a auditoria, seja externa ou interna, que vai checar se algo está sendo feito de acordo com a nova norma pré-estabelecida. Então, com essa finalização dessa aula, né, a aula de número 27, a gente encerra a unidade 2 do nosso curso de gestão de pessoas, faltando ainda a unidade 3, que é a próxima unidade e a última unidade também do nosso curso. Então, convido vocês a conhecer os nossos livros e redes sociais, o nosso site, né, o administraçãoverde.com.br, e também se inscreverem nos nossos canais no YouTube, em que periodicamente a gente está colocando vídeos novos, cursos novos, e daí vocês serão informados. Então agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na unidade 3, ok? Então até lá.